Minha amiga internauta, meu amigo internauta, sejam bem-vindos ao Brasil do Imposto Único Federal, a primeira revista eletrônica dedicada à pauta da justiça tributária e da simplificação dos impostos do Brasil com um único imposto federal. E para a edição de hoje, vamos mostrar como e por que a tese do imposto sobre operações financeiras, que fundamenta a proposta do Imposto Único Federal, já se apresenta como norte em nações ao redor do planeta. Uma programação que contou com a participação da inteligência internacional em painéis e debates enriquecidos por números e dados consistentes que apontam para o alcance de um imposto sobre operações financeiras como ferramenta de justiça tributária. A partir do pensamento da vanguarda internacional, teremos acesso às opiniões que caminham na direção do Imposto Único Federal, sempre a partir de cabeças pensantes da Harvard Kennedy School, da Universidade de Zurique, dos gestores das finanças de países como a Hungria, além do contraponto da iniciativa privada brasileira, na palavra do empresário Flávio Rocha. E para dar o norte sobre o Imposto Único Federal, contaremos com a presença ilustre do nosso doutor em Economia, professor Marcos Sintra, da Fundação Getúlio Vargas. Ele que, além de brilhar com as suas exposições sobre o Imposto Único Federal, estará com a gente aqui, ao vivo, na nossa primeira edição da revista eletrônica Brasil do Imposto Único Federal. Vem para cá, professor. É um privilégio ter o senhor aqui com a gente. Alegria minha, Marina, de poder discutir um tema tão importante para o país hoje em dia como a questão tributária. Uma alegria grande estar com você e todos os nossos internautas. Isso é muito importante. Aliás, é tão importante que o Instituto Índico do Partido União Brasil assumiu a vanguarda dessa discussão, patrocinando debates amplos e isentos sobre o Imposto Único Federal. A velha história do leão e o seu apetite voraz, sacrificando a vida de quem trabalha e produz. A propósito, professor, este leão pode ser domado? O Imposto Único Federal indica o caminho para um sistema de impostos que não pese tanto no bolso do contribuinte? Ou o sistema tributário está condenado a ser um peso que sacrifica a economia e a vida de quem produz? Olha, o sistema tributário atual realmente prejudica a todos. É um leão absolutamente feroz e irracional. Agora, ele pode ser facilmente domado, domesticado, desde que haja uma política adequada. O que nós estamos propondo, como eu disse, é a substituição de todos os 11 impostos, e eu vou dizer, IPI, PIS, COFINS, contribuição previdenciária ao INSS, que onera o salário do trabalhador, aquele desconto que é feito quando ele recebe o salário, que vai de 7,5% até 14%, isso desaparece. Desaparece os 20% da contribuição do empregador, que também incide sobre a folha de salários. Vai acabar com a contribuição social sobre o lucro líquido, IOF, enfim, 11 impostos vão desaparecer. E tudo isso vai ser substituído, Marina, por uma única incidência de 1,26% sobre qualquer pagamento ou recebimento. Todo mundo vai ser beneficiado. O trabalhador vai ganhar mais, o preço das mercadorias vai cair, o processo de produção não vai ter tanto questionamento na justiça. Hoje nós temos mais de 5 trilhões de reais em discussão no Poder Judiciário. Por quê? São execuções, reclamações, processos. Nada disso vai acontecer com o Imposto Único Federal. Ou seja, o imposto come até a remuneração do trabalho da gente. É por esse ralo que some o dinheiro que falta para pagar o supermercado. Está tudo pela hora da morte. Olha, um dos primeiros impactos do Imposto Único, como eu disse, é que ele vai acabar com praticamente todos os tributos que incidem sobre a produção de mercadorias. Vai acabar com o IPI. O IPI chega a ter alíquotas que vão até 30%, 40%. Acaba com o PIS/COFINS, que é mais 10%. Acaba com a contribuição social sobre lucro líquido, que é 9% sobre o lucro das empresas. Tudo isso compõe preço de mercadoria. E, logicamente, o salário fixo
As pessoas vão no supermercado, acham que estão comprando mercadorias, mas em realidade estão levando a metade do que está no carrinho de compra de um supermercado é imposto que você está levando para casa. Então é um tributo que vai aumentar e muito o poder aquisitivo da população, porque os preços vão cair em todos os setores da economia. E o salário, professor? Segue com contra-cheque com mais descontos do que dinheiro no bolso? É isso que eu falei agora há pouco. Nos salários vai haver um aumento. Uma coisa que existe no Brasil é que o salário é excessivamente tributado. É um dos tributos mais criminosos que existe no Brasil. Nós temos 50 milhões de desempregados, subempregados, economia informal, gente passando fome, e nós tributamos o posto de trabalho. Tributamos o trabalho e quem gera o trabalho, que é o empregador. Isso é um crime. Então nós vamos eliminar todos esses impostos. Isso vai gerar mais trabalho, vai gerar mais renda para o trabalhador e, ao mesmo tempo, vai significar um aumento do poder aquisitivo. Então, veja, o salário pode continuar o mesmo, mas o poder de compra do salário vai aumentar muito. Então, se eu tenho hoje um desconto de 5%, 7% no meu salário, esse desconto vai vir para o meu bolso. Ou seja, é um aumento de 5%, 6%, 8%, até 14% só no INSS. E eu pergunto, alguém consegue chegar hoje para o seu empregador, para o seu patrão, e pedir um aumento de 15% nos salários? A resposta vai ser não, não consigo fazer isso. O Imposto Único vai fazer isso, sem onerar o empregador, sem reduzir, digamos, a competitividade e os lucros do empregador. E por falar em vanguarda da inteligência econômica internacional, nós aqui no Brasil queremos entrar de cabeça nas soluções. E para começar, separamos aqui alguns momentos reveladores desses debates que consagram bom senso para a defesa do Imposto Único. Vamos assistir? Our proposal, very simply, was that we should have 10 basis points on almost all stock, bond, and derivative transactions, that this should be gradually introduced over a period of 4 years, starting with 2 basis points, and then scaling up gradually to 10 in year 4, and that every year there should be a review, and I think this is relevant for many markets, of tax avoidance techniques that traders will inevitably design and the impact on market functioning so that the basic rules could be improved and tightened and calibrated. And we accepted from this US government borrowing and money market. The critical thing, which is the fourth point here, is that this needs to be pursued internationally. The worst examples of financial transaction taxes, for example, in Sweden, have seen flight of trading away from the main market that has the tax. And even for the United States, which accounts for 40% of all trading in securities, our belief is that it needs to be pursued internationally. And then there's the question of onshore versus offshore, and we applied it to all trading in US securities. Então, até os norte-americanos já estão apostando na eficiência do imposto sobre operações financeiras proposto pelo Imposto Único? Em realidade, Marina, a proposta americana que está sendo discutida pelo professor Weiss, que é da Kennedy School de Harvard, uma das mais renomadas escolas americanas, faz parte de um projeto que busca analisar a implantação de uma tributação sobre movimentação financeira nos Estados Unidos. É um modelo ligeiramente diferente do modelo que nós queremos aplicar aqui no Brasil, mas ele tem uma similaridade, é o mesmo tipo de imposto, é um imposto que incide sobre pagamentos. Além dos pagamentos regulares que qualquer pessoa faz na compra, na venda de uma mercadoria ou de um bem qualquer, nos Estados Unidos estão pensando em tributar atividades no mercado financeiro, inclusive. Então vejam, a ideia da movimentação financeira, ela está se alargando, ela está se ampliando no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eles querem criar um tributo a mais. Nós queremos
eliminar os tributos ruins e substituir por um tributo simples, claro, sem burocracia, sem declaração, sem fiscalização, nada. Simplicidade absoluta e extrema. E com isso eliminar os impostos que infernizam a vida dos brasileiros. Está claro que a vanguarda da inteligência econômica mundial já entendeu o caminho do futuro. É preciso combinar um mix de ferramentas para garantir justiça tributária e estimular a produção e a geração de empregos. E por falar em emprego, o professor Max Schener trouxe uma importante contribuição sobre os efeitos sociais do sistema de impostos sobre movimentação financeira lá na Suíça, contemplando a lógica do imposto único. Olha, essa contribuição do professor Schener da Suíça foi uma das mais importantes no seminário que nós fizemos aqui no Brasil. Eles estão propondo na Suíça um plebiscito para implantar um imposto único nacional, é até mais abrangente do que o proposto no sistema brasileiro. Vai na mesma linha, querem substituir todos os tributos por apenas um, com uma alíquota muito baixa, inclusive onerando o mercado financeiro. Então vocês vejam que mesmo na Suíça, que é um país capitalista, com mercado financeiro forte, está considerando isto. Por quê? Garante progressividade, garante que quem paga mais imposto é quem tem mais dinheiro, que as camadas populacionais com menos renda, que mexem menos com o mercado financeiro, vão pagar menos e, ao mesmo tempo, terão um sistema totalmente simplificado, como nós queremos fazer aqui no Brasil. Marina, é importante explicar também para você e para todo mundo que está nos ouvindo qual é a mecânica operacional do Imposto Único Federal, não é? O que é um tributo sobre pagamentos? É muito simples, eu vou explicar em grandes linhas. Vamos supor que a alíquota seja de 1%. Em realidade vai ser 1,26%, mas para simplificar vamos supor que seja 1%. Eu vou fazer um pagamento de R$100 para você. Vamos supor que você tenha me vendido uma mercadoria. Eu emito um cheque, te dou um cheque de R$100. Quando você for depositar esse cheque no seu banco, o banco vai tirar da minha conta R$101, ou seja, os R$100 que eu passo para você, mais 1%. Ao mesmo tempo, você vai receber os R$100 menos 1%. Você vai receber 99. Então, uma transação que envolve duas partes, você vai pagar 1% e eu pago 1%. Eu vou pagar 101 e você vai receber 99. E o governo fica com 2. É só isso. Não há nenhuma escrituração tributária fiscal. As empresas não vão precisar absolutamente nada. Simplesmente fazem os pagamentos e ponto final. E eles não vão ter que preencher livros, preencher DAMEs, DARFs para recolher impostos, nada. Tudo será automático. Então é muito simples e, ao mesmo tempo, muito eficiente, com uma enorme capacidade arrecadatória. É interessante porque passamos a ter uma percepção deste modelo pela ótica de quem vive num país muito diferente do Brasil. Esse é um sistema que não tem nenhuma burocracia. Então é um imposto que acaba com o contencioso, acaba com burocracia. Não vai haver um único fiscal apurrinhando a vida de ninguém, entrando na empresa de ninguém, pedindo livro para fiscalizar, para processar, para analisar aquela complexidade enorme. Tudo isso desaparece com um imposto sobre pagamentos. As empresas não vão mais precisar contratar advogados tributaristas, não vão mais ter que se defender na justiça contra processos que o fisco entra contra os indivíduos, contra as empresas. O empresário não vai mais ter que se preocupar com contratação de advogados, saber se ele é tributarista, se ele está pagando certo ou não. O empresário vai se dedicar a fazer o que ele deve fazer, que é produzir e não ficar preocupado com a questão tributária. Hoje, uma boa parte dos custos da administração de uma empresa é saber se está atendendo
o fisco, se está atendendo à regulamentação dos impostos, que são extremamente complexos. Então, nós temos uma grande simplificação, desburocratização, redução de custo tanto para o governo quanto para as empresas. Esse modelo único federal, o tributo único federal, o imposto único federal, ele consegue tudo isso. É por isso que nós precisamos começar com os tributos federais, mas, posteriormente, a nossa expectativa é que esse modelo seja também expandido para estados e municípios. E quem sabe no futuro, em breve, nós tenhamos um imposto único nacional, pegando todos os impostos, não só os federais, mas também os estaduais e os municipais. Mas, professor, a gente sabe que a ideia de um sistema que privilegie impostos sobre operações financeiras é uma coisa muito nova no mundo inteiro. É um modelo do futuro? Olha, é uma coisa nova e, ao mesmo tempo, não é nova, porque, como eu disse, alguns países já estão discutindo isso. Eu diria até para você que a grande resistência a esse tipo de imposto vem exatamente do mercado financeiro, que está acostumado a ter um tratamento privilegiado. E num país como o Brasil, onde os grandes lucros do setor financeiro se concentram numa fatia muito pequena da população, é justo que eles comecem a pagar um pouco mais. E a proposta do imposto único ainda tem uma outra característica que vale a pena apontar aqui. O que nós estamos propondo é que todas as pessoas que tenham rendimentos mensais até 5 salários mínimos, que é mais ou menos R$6.000 mensais, não pagará nenhum tributo, nem mesmo o imposto de renda. Então vejam, 70% da população brasileira não vai pagar imposto algum, nem as contribuições previdenciárias são descontadas dos seus salários e nem o imposto de renda. O limite de isenção irá até R$6.000. Quem é que vai pagar essa diferença? Os 30% mais ricos da sociedade, que concentram 90% da riqueza do país. E esse é o caminho para o crescimento econômico brasileiro. Com certeza. Pelo visto, o futuro já começou. Nós selecionamos aqui um trecho de uma conversa que o senhor fez com os profissionais de finanças públicas da Hungria, num debate dos seminários. Ficou claro que a experiência deles por lá mostra que o mundo online tem tudo a ver com o sistema de imposto sobre operações financeiras previsto na proposta do Imposto Único Federal. Vamos assistir. Vamos? We have a figure for 2021, and the figure is 230 billion Hungarian forints, which is around 10 billion forints higher than the previous year. So this is the 9th largest tax in Hungary, practically. First largest is the value-added tax. This is the second largest? No, ninth. Ninth largest, okay. And what is the percentage that you charge on the transaction fees? Mm-hmm. The percentages depend on what kind of transaction you speak about. The general rate is 0.3% per transaction, and there is a cap on the general rate, which is 6,000 Hungarian forints. Okay. If we speak, this is the general rate is for money transfers, collection of money and deposits. If we speak about, for example, bank card transactions, then the rate is 800 Hungarian forints per year for one bank card. If the card has a function of how to say this, sorry, I have to check, is a the card is contactless, so you just use the chip inside it, then it's 5,000 forint per year. Mm-hmm. So this is very beneficial
tax rate. And I have to say that, on the contrary, if we speak about cash withdrawal, the rate is 0.6% per one withdrawal, and there is no upper cap on cash withdrawals. So this shows how this tax promotes the online transactions and cashless transactions. É interessante porque passamos a ter uma percepção deste modelo pela ótica de quem vive num país muito diferente do Brasil. Estou aqui novamente com o professor Marco Sintra para responder a próxima pergunta. A gente tem a impressão de que as pessoas pagam mais de 60% do que ganha em impostos. O imposto único pode resolver isso? Na medida em que umas poucas pessoas pagam muito, e esse mesmo valor vai fazer com que mais pessoas paguem esse valor, vai fazer com que aqueles que estão pagando hoje 60% vão, quem sabe, pagar 30%, 35%, que é a média da economia brasileira. O imposto único vai não só acabar com o imposto, o desconto na fonte do assalariado, como vai reduzir a carga que o assalariado paga. Por quê? Porque ele não vai ter desconto nenhum. Mas o imposto único federal é capaz de reduzir uma sonegação de bilhões de reais, como acontece no Brasil todos os anos? Eu estimo que 30% do PIB brasileiro estão na sonegação, na evasão, ou seja, aqueles que planejam o funcionamento das suas empresas para pagar pouco imposto, e depois vai ter briga, vai na justiça. Tem a economia informal, e infelizmente no Brasil existe também o crime organizado, que está crescendo muito, né? Hoje eles dominam regiões inteiras, milícias, contrabando de armas, contrabando de mercadorias, roubo de carga, enfim. 30% da economia brasileira não paga imposto nenhum. A vantagem do Imposto Único Federal é que, por ser um tributo sobre pagamentos, todo mundo vai pagar. Consequentemente, ninguém vai conseguir fugir desse imposto. Ele é insonegável. Quem sente isso na carne e tem noção disso é quem trabalha, principalmente o pessoal das empresas, os gestores, administradores do Brasil. E foi por isso que separamos uma fala de um importante empresário brasileiro que conhece muito da vida nacional e das dificuldades enfrentadas por quem quer trabalhar e produzir no Brasil com essa carga tributária. Olha, o Flávio Rocha é uma das pessoas, um dos grandes empresários brasileiros, um homem de grande sucesso, uma pessoa com uma visão social muito grande e é um grande apoiador desse projeto do Imposto Único Federal. E ele representa uma visão do empresariado, né? Nós falamos muito aqui de como isso é bom para o trabalhador, para a pessoa comum. Agora, os grandes empresários também vão ser beneficiados e, com isso, eles vão gerar mais emprego e investir mais. Portanto, é muito importante. Vamos assistir o que o Flávio Rocha tem a dizer, que eu acho que nós vamos gostar muito. Vamos assistir. É hora de pensar fora da caixa. As três bases tributárias clássicas, sobre as quais recaem as dezenas de impostos brasileiros, né, cada vez lidam menos com essa nova realidade. As três bases clássicas são: não adianta mudar o nome, deixar de ICMS para IVA ou de ISS para IBS, né? As bases estão exauridas. Essa é a mazela central do nosso sistema tributário. Não é verdade que o Brasil cobre 35% para financiar o Estado. Esses 35% que a gente lê com recordes sucessivos aí através da imprensa, a rigor estão sendo extraídos, como disse aqui o professor Marco Sintra, não de 100% da economia, mas de no máximo 2/3 da economia. Quando você extrai 35% do que restou da economia formal, porque cada vez mais e mais contribuintes são forçados por uma questão de sobrevivência a pular a cerca da legalidade, principalmente com as brechas que a nova economia digital propõe, você, a rigor, está testando os limites dessas bases tradicionais.
Para extrair 35% de 66%, você já passou dos 50% de carga sobre um país chamado Brasil formal. Isso é mais do que qualquer país nórdico, é mais do que qualquer país desenvolvido, e realmente não há como ter impostos bons, porque não tem imposto bom além do ponto de inflexão da chamada curva de Laffer. Nós estamos testando o limite da curva de Laffer, tanto para o imposto de renda, que é uma base extremamente exaurida. Aqui no Brasil, nós cometemos a crueldade de cobrar imposto de renda de um trabalhador que ganha 2 salários mínimos. A base do ICMS, que seria sofreria aí uma cirurgia plástica de rejuvenescimento, como para receber um nome mais moderno de IVA, é a mais exaurida das bases, porque metade da base potencial do ICMS já pulou a cerca, de uma base potencial de 4 ou 5 trilhões, só que se cobra ICMS no Brasil em torno de 2 trilhões de reais, e isso com a alíquota média de 12%. Imagine o IVA de 30% de alíquota, né? É absolutamente inviável, impensável, você iria empurrar para a informalidade o que restou de base tributável de um imposto sobre o consumo. E a terceira base, que é o imposto sobre patrimônio, de arrecadação irrelevante. Então, é hora de nós deixarmos de lado os preconceitos e vermos que nós não podemos financiar um Estado tão grande como o Estado brasileiro, em que pese a necessidade urgente de se falar também de reforma tributária, reforma administrativa, concomitantemente com a questão da reforma tributária, mas ao invés de nos fixarmos nessa ideia tradicional, clássica, de tributarmos a riqueza quando ela é auferida, ou imposto de renda, ou tributarmos a riqueza quando ela é consumida, ou ICMS, ou IVA, ou quando ela é estocada, ou imposto sobre o patrimônio, ISE, IPTU, IPVA, né? A base tributária do futuro, a base moderna, que alcança a economia digital, que alcança cadeias produtivas que, inclusive, se desmaterializaram e se tornaram irrastreáveis pelos mecanismos clássicos, como a indústria fonográfica, a indústria de mídia, a indústria gráfica, é alcançar a base do futuro, a base não mais da matéria, mas a base do bit, a base digital. Tributar a riqueza quando ela se move, os fluxos financeiros. Portanto, é uma visão de um empresário moderno, que está pensando não para trás pelo retrovisor, mas está pensando para frente. A evolução do mundo, onde a tecnologia avança com uma rapidez incrível. O sistema tributário não pode ficar para trás. Não adianta continuar fazendo tributação do jeito que se fazia há 100 anos atrás. Os nossos tributos são antigos, para uma economia que está desaparecendo, para uma economia analógica, para uma economia industrial. Hoje nós temos uma economia que ela é feita de ondas nas nuvens, onde o fluxo de serviços e o fluxo de informações não é facilmente tributado com coisas como ICMS, IPI, que são tributos típicos quando você tributa uma coisa, um bem material, né? Então, esse apelo que o Flávio faz para pensar fora da caixa é um apelo à modernidade. Nós precisamos usar tributos compatíveis com a tecnologia moderna. A tecnologia digital hoje está nos dando uma oportunidade que nós não podemos perder. Não podemos continuar insistindo em usar tributos antigos. Tributos que não se ajustam à realidade e que acabam gerando muita complexidade, muita divergência, interpretações diferentes, muita briga, muita ação na justiça. O Imposto Único Federal é um imposto moderno, é um imposto digital, é um imposto que usa a tecnologia moderna para facilitar a vida do contribuinte brasileiro e também a vida dos governos, que vão ter muito menos dificuldade para arrecadar o tributo que os países precisam para o sustento das suas atividades. Professor, dentro do formato da nossa revista eletrônica, temos a participação de pessoas leigas, sem formação na área econômica ou conhecimento sobre a matéria tributária. Para dar o pontapé inicial para este quadro da nossa programação, vamos trazer o questionamento colhido de um popular.
Veja que interessante a pergunta de uma estudante de Brasília. Eu quero saber o seguinte: se o cidadão recebe o seu salário e vai ao supermercado comprar arroz, feijão, manteiga, pão francês, gênero básico da alimentação do brasileiro, o quanto de imposto ele está deixando para o governo no caixa? E se o governo retirar o imposto sobre gêneros alimentícios, o quanto vai baixar no carrinho de compras? Vanessa, muito obrigado pela pergunta. É uma coisa fundamental o impacto que o Imposto Único Federal vai ter na vida das pessoas comuns, né? As pessoas que são assalariadas, que têm um salário, que vão no supermercado comprar produtos e que hoje têm uma carga tributária muito grande. Isso quer dizer o seguinte, que um produto alimentar, em média, tem mais de 30%, às vezes em alguns produtos chega até a 50% do preço da mercadoria, é imposto. E com o Imposto Único Federal, isso vai ser muito reduzido. Nós vamos reduzir isso em 10%, 20%, até 30% dependendo, aliás, do tipo de produto. Então, eu acho que, do ponto de vista do consumidor, o impacto vai ser muito bom. Como eu disse há pouco tempo atrás, vai haver uma queda no preço das mercadorias e um aumento no poder aquisitivo do salário das pessoas. As pessoas não só não vão pagar contribuições previdenciárias, não vão ter desconto de imposto de renda retido na fonte até quem ganha 5 salários mínimos e, ao mesmo tempo, os preços vão estar mais baixos. Então, vai ser um aumento de mercado muito significativo. As pessoas vão ter mais dinheiro no bolso para gastar, para comprar e, com isso, movimentar a economia. O Imposto Único Federal é um sistema tributário que estimula o crescimento econômico, estimula a produção, estimula o consumo e, consequentemente, vai fazer com que o país progrida e saia dessa estagnação que nós temos vivido ao longo das 2 últimas décadas, praticamente. Quando a gente escuta uma coisa dessas, a gente vê a gravidade da situação, não é, professor? De fato, nós precisamos tomar uma medida urgente. O país precisa alterar toda a sua forma de pensar o sistema tributário. Não dá para continuar sobrecarregando o setor produtivo, pagando uma carga tributária tão elevada, principalmente se o setor produtivo é formal. Aquele que acaba tendo uma carga tributária que é maior do que a aparente. Parece que é 35%, que é a carga tributária média brasileira, mas em realidade é mais de 50%. Nós precisamos realmente ter coragem e ousadia para mudar. O momento é agora e o país exige isso. Para responder a próxima pergunta, eu quero chamar o professor Wilson Nobre. Por favor, professor, vem cá. É um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Marina, e também estar com os nossos internautas, com todos que estão nos ouvindo. Professor, esse Imposto Único Federal traz a marca de um ineditismo importante, sobretudo porque a gente acabou descobrindo que o mundo lá fora já entende muito bem a ideia de que o imposto sobre operações financeiras é a melhor expressão da modernidade, justiça e eficiência. Mas o Imposto Único Federal será um imposto federal. E os estados e municípios? Eles serão prejudicados nas receitas para pagarem as despesas? Como fica o chamado Pacto Federativo? Não, Marina, o Imposto Único Federal substitui somente os tributos federais. Estados e municípios continuarão com suas arrecadações locais, como eles fazem hoje. Esta é uma cláusula do Pacto Federativo, que é parte da estrutura do Estado brasileiro. Estados e municípios terão, ao contrário, um aumento da arrecadação local, na medida em que a redução dos impostos sobre produtos e a redução dos descontos nas folhas de salário vai aumentar o giro da economia no país todo. Outro aspecto importante é que o Imposto Único Federal, com a alíquota de 1,26%, com essa pequena alíquota, o governo federal arrecadará o mesmo tanto que arrecada hoje. Portanto, ele continuará cumprindo os seus compromissos, inclusive com aquilo que se chama as transferências do Fundo de Participação de Estados e Municípios e também os Fundos de Desenvolvimento Regional. Não haverá mudança nessa parte para estados e municípios. Estou aqui novamente com o professor Marco Sintra para responder a próxima pergunta.
E esse preconceito que as pessoas do Brasil têm contra um imposto sobre pagamentos feito na movimentação financeira? O Brasil é o país de ponta em matéria de digitalização. Até o Pix foi bem. Por que essa predisposição? Pois é, Marina, essa é uma questão muito interessante e que diz respeito à história da tributação sobre movimentação financeira no Brasil. Quando há mais de 30 anos se falou no imposto único, a ideia é que esse imposto fosse substituir outros impostos. Que impostos ruins, prejudiciais à sociedade, fossem eliminados e substituídos por um imposto sobre movimentação financeira. Só que em 1992, o então ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente Fernando Henrique Cardoso, usou a movimentação financeira e esse imposto para ser um imposto a mais. Então, o que era para ser um imposto único virou um imposto a mais. E isso criou uma antipatia muito grande da sociedade com relação a esse tributo, quase que uma ojeriza a esse tributo. O tributo passou a ser demonizado. É uma visão nova, é uma caracterização totalmente inovadora que está se propondo e não tem nada a ver com CPMF. É um imposto novo, é um imposto que vai substituir outros e que vai ser muito bem recebido pela sociedade, desde que a sociedade seja bem informada. Não vai ser um a mais, não. Nós vamos acabar com os outros e nós vamos implantar apenas um. O atual sistema é anacrônico, tende a acabar com tudo isso, ficando apenas um imposto federal. O imposto cobrado só em cima do que cada um gasta não tem contraindicação. É questão de justiça com os mais pobres. Não tem dúvida, né? É aquele princípio elementar em qualquer sistema tributário. Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais. Quem ganha menos e gasta menos vai pagar muito menos. Então não tem toda essa complicação que existe hoje no sistema tributário, onde quem ganha pouco paga mais imposto do que quem ganha muito. Isso é o que está acontecendo no Brasil hoje. Top, professor, top. Mas por que será que nunca adotam um imposto único federal? Olha, é uma questão de prioridade política, não é? Aqueles que vivem do sistema tributário doente como esse que nós temos, também não quer mudar. Então existe uma certa resistência, mas havendo vontade política e um bom esclarecimento para a sociedade o que é o projeto do imposto único, ele vai vingar e ele vai vencer. Então nós temos agora o amadurecimento da ideia, que já tem mais de 30 anos de evolução, de debate, de discussão. Hoje nós temos um grande partido político apoiando a ideia, todas as críticas foram rebatidas. Eu acho que é um imposto que tem plenas condições de começar a ser implantado no Brasil, e falta a vontade política, que agora, finalmente, parece que surgiu no União Brasil. Portanto, eu estou muito confiante que, apesar de todos esses preconceitos que existiam contra esse imposto, eles estão sendo plenamente superados agora. A realidade é que as empresas não aguentam e acabam demitindo ou quebrando porque não têm de onde tirar para pagar por um sistema de impostos que encarece até a vaga de emprego. O imposto único barateia a vaga de emprego? Tem resultado no desemprego? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. No Brasil, Marina, acontece um absurdo. Se nós analisarmos todos os tributos, não só os tributos federais que nós estamos tratando aqui, se nós pegarmos todos os tributos, todos os encargos e incidentes sobre o trabalhador brasileiro, ele custa para o patrão o dobro daquilo que o trabalhador está levando para casa. Então veja, para cada empregado hoje trabalhando, daria para você custear 2. Então você podia dobrar, teoricamente, o número de trabalhadores no Brasil, meramente com a redução dos encargos sobre a folha de trabalho e com a implantação do imposto único. Eu acho que essa é a salvação para a empresa brasileira e para aumentar o emprego no país. O que nós precisamos é emprego. Nós precisamos acabar com a pobreza que nós não estamos sendo capazes de eliminar no Brasil há décadas. E esse imposto eu acho que tem a condição de ajudar e muito nessa tarefa. Professor, outra coisa importante para a gente salientar.
Teve um momento muito rico, tanto pela pergunta como pela resposta, quando Flávio Rocha fez uma pergunta para o professor Antônio É Weiss. verdade, foi muito importante e vale a pena assistir, viu? Vamos ver? Vamos. A minha pergunta vai para o professor Weiss com relação à base que foi discutida. Realmente aqui, os que se opõem a esse novo conceito tributário invariavelmente recorrem ao tamanho da base do CPMF lá de 93, que era o imposto sobre as compensações de cheques, variando entre 6 e 7 PIBs. Mesmo assim, com toda a eficiência, chegou a gerar 15% da arrecadação, com alíquota de 0,3, 0,38% do PIB. Quando a gente entra no BIS, né, o Bank for International Settlements, a gente vê exaustivamente a relação das transações nos 58 países associados ao BIS. E nos Estados Unidos não é diferente o volume de transações. É algo muito próximo do que a média mundial que o professor Chenet nos mostrou, de algo em torno de 150 PIBs, se nós levarmos em conta todos os vários tipos de transação, de derivativo, de mercado de capitais, de câmbio, de transações mercantis. Então, se os dados do Banco Central estão certos, o Brasil, salvo engano, chega a 180 PIBs, né? Nos Estados Unidos, 140 ou 150 PIBs, isso significaria que bastaria um alíquota não diferente de 0,1 ou 0,15% para termos uma arrecadação muito semelhante à totalidade do gasto público americano, incluindo aí os 3 níveis da federação, welfare state, gastos militares. Então, onde é que está a discrepância nessa avaliação de arrecadação? O professor Weiss fala em 50 bilhões de dólares por ano para a transação. Mas, se nós aplicarmos sobre o volume de transações indicado no BIS, nós vamos estar falando de, com 0,1%, arrecadar algo superior a 25% do PIB. Será que nós estamos aí considerando bases diferentes? Well, and I'd invite Professor Chesney to comment on this as well. I think a couple of things. One is there is a need for an estimate of the reduction in demand due to the tax. And so it's not possible just to take the base times the tax without the deflation of the reduced demand. There's also a problem of collecting. One subject I didn't mention in the United States is you need an architecture and an infrastructure to collect the tax. And I agree that digitization should make it more feasible in a certain way. But to have the official sector get its hands on the tax is a subject. The reason we were optimistic about our tax in the United States is that the Securities and Exchange Commission is already funded by a micro tax that pays for its operations every year. And so our proposal simply took the exact same architecture and expanded it. But someone does have to collect and someone does have to remit to the central government. So that's a second issue. The third issue is that, financial markets reinvent themselves very easily. And so, as I said, even for the United States, trading could move to other jurisdictions. And so it's a bit like the discussion around the international minimum tax, which is now trying to be implemented everywhere, where the optimal solution is to have all countries, OECD countries, for example, participate in the discussion to have a framework which then gets adopted legislatively in each of the countries, because there is a risk of the Sweden outcome or the Italy outcome where the trading simply migrates to a different jurisdiction. Those are the things which work against the absolute amount of money that gets collected under such a tax. And so I would have to look at each of these for consistency in terms of the base and how it treats those three effects. But they're real challenges. Posso talvez fare uma coisa rapidamente aqui?
um aspecto importante sobre esse câmbio de país, mudança de país para uma transação, o importante é onde o banco paga os impostos. Então, um banco suíço, se não quer pagar o microimposto e vai para Londres, não tem importância, porque fica um banco suíço. Importante entender isso. Quando o banco fica na Suíça, se o UBS, por exemplo, como banco suíço faz transações no estrangeiro, tudo bem. Mas o UBS fica como banco suíço. Então tem que pagar o microimposto. Então o ponto não é de saber onde faz as transações. O ponto é saber se a empresa, o banco neste caso, é suíço sim ou não. Isso é importante. Então é diferente do caso da Suécia. Sim. Bom, obrigado. É importante lembrar também, eu queria acrescentar, que nós estamos mudando o patamar de tamanho da base e, consequentemente, de alíquota. Nós estamos saindo das bases clássicas do imposto de renda ou do imposto sobre consumo, que aqui no Brasil deve ser 1 ou 2 trilhões ou 3 trilhões de reais, para o patamar do 4 trilhão, né? A base aqui no Brasil é algo em torno de 4 trilhões. Então, você sai de impostos clássicos de trilhão para o patamar do 4 trilhão. Isso quer dizer que você sai da base de 30%, de 20% de alíquota, de 2 dígitos altos, para o patamar de alguma coisa, uma ou 2 casas depois da vírgula, né? Então, também falando aqui a respeito do que foi colocado da fuga via criptomoeda. Ora, nós temos que lembrar que hoje, quem foge para a criptomoeda, para se esconder na clandestinidade econômica, ele está economizando não é 0,1 ou 0,01 de alíquota, ele está economizando o imposto de renda de 35%. Ele está economizando o ICMS de alíquota média de 12%, que chega às vezes a 36%. Então, o sistema tributário sempre vai forçar a imaginação das pessoas a buscar uma fuga, mas essa fuga, essa criatividade é inversamente proporcional ao tamanho da base e, consequentemente, ao tamanho da alíquota. Se hoje existem estímulos para a fuga, esse estímulo é muito maior do que de uma base tão gigantesca que possibilite uma alíquota tão baixa, consequente um estímulo a esta excelência fiscal muito menor do que é hoje. The FTT first gained, as you probably know, popularity following the global financial crisis in 2008. And there was a bit of an error in marketing, which is to say, an FTT was initially said to be a Robin Hood tax, namely, it would take only from the rich and give only to the poor. And as we found, that's not the case. It has a bigger impact on the rich, but it does affect everyone. The second claim about a financial transaction tax at the time was that it could raise many times the estimate that we had, trillions of dollars. And we found that was impossible for reasons I'll mention. A third claim about financial transaction taxes was that it would reduce the financial market risk, that it would reduce speculation, that it would reduce volatility. And our research did not show that. There is a case to be made that it could reduce the weight of financialization in the economy, but that's a slightly different argument than the ones which were being made. And then last, there was an argument that it would make shareholders and investors focus on the long term. And we found that there was little evidence for that as well. But we found also that these arguments are not necessary for an FTT to have merit. And so we pursued it. And if you go to the next slide. Professor, a gente olhando esses trechos selecionados dos debates que contemplam a tese do Imposto Único Federal, a gente vê que quando o debate é livre, as ideias fluem com muita facilidade. É verdade, foi um debate muito aberto, muito franco, onde muitas das dúvidas foram dirimidas. E se nós pudermos falar com muita sinceridade, inclusive as críticas que a gente tem ouvido foram colocadas por esses especialistas que nos ajudaram muito a responder a várias delas.
E por falar em liberdade de expressão, eu agora pretendo chamar um ping-pong muito bacana do senhor com o professor Chenet. Professor Chesney, o debate nos Estados Unidos foi muito intenso durante a campanha presidencial, mas não resultou na aplicação da tributação sobre movimentação financeira nos Estados Unidos. Professor Antônio Weiss explicou as dificuldades, as oposições e tudo mais. E eu entendo que na Suíça pode existir um plebiscito que eventualmente aprove ou não a implantação do microimposto. Nós sabemos que a Suíça tem um sistema de democracia direta muito avançado, e eu queria perguntar ao professor Marcos Chesney qual é a possibilidade de aprovação desta proposta no país. Obrigado pela pergunta. É verdade que tem na Suíça um sistema de democracia direta. Como funciona? Se um projeto se 100 mil pessoas assinam para um projeto, então toda a população pode votar e decidir se o projeto é interessante ou não. É o que fizemos, nós, e foi difícil porque começamos justo antes da Covid, sem saber. Então, tem que ter 100 mil pessoas que assinam, e chegamos, depois de 1 ano e meio, a 93 mil, então não funcionou, mas vamos começar de novo. Temos o direito de fazer uma outra proposta. Imagino que vamos começar de novo em setembro ou outubro. Quem está em favor? Muitas pessoas, grupos, PMEs. Quem está em contra? 2 bancos muito grandes, os 2 bancos sistêmicos na Suíça e a Bolsa, porque fazem muitas transações eletrônicas, incluso de alta frequência, no microsegundo. Então, claramente, eles vão pagar mais com um projeto assim. Mas para outros bancos menores, como expliquei antes, então, se uma pessoa pega 100 francos, então, no banco, o banco vai ficar com 2 centavos, por exemplo. Então, é um trabalho eletrônico, é um lucro automático, sem riscos. Então, para bancos menores, é positivo. Então, tinha um chief economist de um banco aqui, importante, Raiffeisen, banco número 4 na Suíça, que ajudou para o projeto, por exemplo, como chief economist do banco. Interessante. Ele escrito artigos em francês, alemão e italiano, explicando que o projeto era bom, era positivo. Tem outros que são em contra. Mas é útil em uma democracia de ter a possibilidade de discutir, de ouvir argumentos positivos e negativos e de discutir. E o aspecto interessante nessa democracia direta na Suíça. Sensacional. Muita novidade junta. Eu mesma nunca podia imaginar que o sistema de impostos pode acabar decidido por meio de um plebiscito. Pois é, Marina, isso é muito comum em alguns países em que a sociedade é consultada, não é? Se ela aceita ou não esse determinado projeto. A Suíça é particularmente comum isso, eles fazem plebiscito para praticamente tudo, nos Estados Unidos também, em muitas cidades. Então, isso mostra que uma decisão como essa é uma decisão política. Não é apenas uma decisão técnica, é uma decisão também que envolve um debate amplo entre economistas, advogados, políticos, governadores, prefeitos, enfim, envolve a sociedade como um todo. É por isso que a União Brasil transformou esse projeto num projeto nacional e pretende depositar nesse projeto toda a sua força política para ampliar o debate ao máximo e, com isso, nós termos um encaminhamento positivo
de apoio ao projeto do Imposto Único Federal. Professor, é uma pena, mas chegamos ao fim dessa primeira edição do Brasil do Imposto Único Federal. De fato, foi um programa interessante, eu acho que essa conversa foi muito produtiva. Eu espero, Marina, que tenhamos sido capazes de transmitir a todos aqueles que estão nos assistindo o que é o Imposto Único Federal, a importância desse projeto, as vantagens que ele tem, como ele pode mudar esse país, como ele pode fazer com que o país finalmente atinja aquilo que todos nós queremos. Um país estável, um país rico, um país com crescimento econômico, um país com justiça social. E eu acho que esse projeto tem condições de fazer tudo isso. Essa tentativa que fizemos de levar essa explicação à sociedade como um todo, eu tenho certeza vai convencer a todos de que este é o caminho que nós precisamos trilhar. Ficou claro que o caminho da justiça tributária e da modernidade já foi pavimentado para a chegada do Imposto Único Federal, substituindo todos esses impostos que sacrificam países como o Brasil. Mas, professor, o que podemos esperar depois desses esclarecimentos de tão alto nível e qual é o saldo final desses debates até agora? Mobilizar a sociedade, criar uma vontade política onde a sociedade agora, ao invés de repelir um imposto, peça que ele venha, né, superar os preconceitos e avançar para o futuro. Sermos ousados, inovadores, criativos e criarmos um novo modelo tributário que pode ser um exemplo para o mundo inteiro.